Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa noite, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo. Todos vocês da família Dicas da Fé Católica. Eu sou Reginaldo Bernardi. Esse é o nosso canal Dicas da Fé Católica. Bom, nós estamos caminhando dentro dos ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica, aprendendo um pouco da sua dogmática, não é? Hoje eu quero abrir um parêntese para comentar um pouquinho, falar um pouquinho hoje sobre liturgia, tá bom? Estão me cobrando esse assunto. Nos programas passados, né, que nós interrompemos, falei bastante sobre liturgia. Aliás, a liturgia é a matéria que eu escolhi, né, para mim, para o meu mestrado, enfim, para o meu futuro na teologia, né? E eu amo a liturgia católica. Então, eu gosto de falar sobre liturgia. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de liturgia, não é? Bom, mas antes vamos começar rezando. Nada façamos na nossa vida sem antes começar rezando. Não acordemos, não levantemos da nossa cama sem antes começar rezando. E ao dormir, antes de dormir, façamos também as nossas orações, rezemos, né? Então, para começar esse programa, para começar essa aula, quero convidar você a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Espírito Santo que nos inspire. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por ti, Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos a Maria que interceda por mim, por você, para que frutifique em nós o conteúdo dessa aula. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica Apostólica Romana, intercede, roga por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero usar hoje 2 documentos. Primeiro, começar usando o Catecismo da Igreja Católica para explicar o significado da palavra liturgia, e depois nós usaremos também, meus irmãos, o documento da igreja chamado Redentionis Sacramento, tá bom? Para falar um pouquinho também sobre a Eucaristia, sobre a função ministerial do sacerdote e dos leigos, tá bom? Então, quem tem o Catecismo da Igreja Católica em casa, abrir na página 1000, ou melhor, no parágrafo 1069. Parágrafo 1069, página 302 do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Significado da palavra liturgia. A palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo e em favor do povo. Entenderam? Serviço da parte do povo e em favor do povo. Isso os levitas já faziam. Na tradição cristã, ela quer expressar o que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. A palavra liturgia, parágrafo 1070 agora. A palavra liturgia é empregada no Novo Testamento para designar não somente a celebração do culto divino,
mas também o anúncio do evangelho e a efetiva caridade. Em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Na celebração litúrgica, a igreja é serva à imagem de seu Senhor, o único liturgo, Jesus Cristo, o único liturgo, participando de seu sacerdócio profético e régio, serviço de caridade. Com razão, portanto, a liturgia é tida como exercício do munus. A palavra munus significa missão sagrada. Com o exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada e de modo peculiar a cada sinal realizada a santificação do homem. E é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Disto decorre que toda celebração litúrgica, como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo, que é a igreja, é ação sagrada por excelência, e nenhuma outra ação da igreja iguala sua eficácia em grau e qualidade. O que é isso, caríssimos irmãos e irmãs? Então vejam, a liturgia católica, ela é embasada nos 7 sacramentos. A nossa lex celebrante, a palavra lex significa lei, né? A nossa lei celebrativa, né? Aquilo que a gente celebra. Os 7 sacramentos: batismo, crisma, reconciliação, unção dos enfermos, eucaristia, e depois tem o matrimônio e a ordem, tá? Mas basicamente, dentro da celebração litúrgica, é que nós, assim, vivemos os sacramentos, tá bom? Então, a importância da Santa Liturgia. Eu vou falar agora um pouquinho de regras, né? Usando esse documento, a Redentione Sacramento, né? Um pouquinho do que deve ser a função do leigo, do clérigo, né? O padre, os bispos, os diáconos, e a função dos leigos, né? Porque não se pode confundir, gente. Esse documento, Redentione Sacramento, ele foi feito pela igreja para exatamente discernir as duas vocações, os 2 ministérios, o ministério do leigo e o ministério do padre, tá bom? Porque não se pode confundir as duas coisas. Então, nós vamos falar um pouquinho de liturgia dentro da Redentione Sacramento agora. Quem tem esse documento, eu convido para que abra lá na página 82, parágrafo 154 seguintes, tá? Parágrafo 154 seguintes, nós vamos caminhar dentro da Redentione Sacramento para falar um pouquinho, como eu já disse, desculpe ser repetitivo, mas para discernir ministério de leigo e de ministério de padre dentro da celebração litúrgica, tá bom? Primeiro, você sabia que não existe dentro da igreja ministro da Eucaristia leigo. É que tornou-se comum, tornou-se assim costume chamar os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão de ministros da Eucaristia, mas não pode. Não pode, porque daí confunde com o ministério sacerdotal, porque o autêntico ministro da Eucaristia é o padre. Isso nós vamos ver aqui. Parágrafo 154. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Como já foi lembrado, olha só isso que se segue aqui, prestem atenção. Somente o sacerdote validamente ordenado é o ministro que, fazendo as vezes de Cristo, é capaz de realizar
o sacramento da Eucaristia. Tá entendendo? Transubstanciação, leigo não faz. Portanto, leigo não é ministro da Eucaristia. Ministro da Eucaristia é aquele que gera a Eucaristia. Tá entendendo? Tá escrito aqui, ó. Parágrafo 154 do documento Redentione Sacramento. Por isso, o nome de ministro da Eucaristia cabe prioritariamente ao sacerdote, também por motivo da sagrada ordenação. Vejam só, os ministros extraordinários da Santa Comunhão são ordinários, não extraordinários, ordinários. São os bispos, sacerdotes e os diáconos, aos quais compete, portanto, distribuir a Santa Comunhão aos fiéis leigos na celebração da Santa Missa. Assim, pois, se manifeste corretamente em plenitude a função ministerial deles na Igreja e se realize o sinal sacramental. Parágrafo 155 agora. Aqui ficou claro, no 154, também que quem deve distribuir a comunhão dentro da Santa Missa ordinariamente é o bispo, o padre ou o diácono. Os ministros extraordinários, eles só vão entrar nesse trabalho de distribuição da Sagrada Comunhão se o padre, o bispo ou o diácono estiverem por algum motivo debilitado, enfermo, enfim, um problema físico, já de idade, ou se a missa extrapola o ordinário de pessoas, né? Tipo, a igreja cabe 500 pessoas, vai 1.000 pessoas, fica a gente por lá de fora. Aí os ministros extraordinários entram, né, nesse trabalho, porque os padres não dão conta sozinho dentro do horário, não é verdade? Então veja bem, parágrafo 155 agora. Além dos ministros ordinários, há o acólito instituído, que é, por instituição, ministro extraordinário da comunhão, até mesmo fora da celebração. Então, esse, o acólito, ele pode ser ministro extraordinário, ele é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão dentro da missa e também no viático, fora da missa e tudo mais, né? Além disso, as razões da verdadeira necessidade o exigirem. O bispo diocesano poderá delegar para esta finalidade, segundo a norma do direito, um outro fiel leigo como ministro extraordinário ad actum, ou ad tempus. Já ouviram essa palavra do latim? Ad actum significa no acto. Se não há ministro extraordinário da Sagrada Comunhão suficiente, numa missa superlotada dessas que eu falei, ou que o padre não tem condições físicas de fazer a distribuição, ele pode delegar, ele pode ali conceder durante o período da missa, né, aquele horário da missa, um outro leigo, claro, uma pessoa que ele conheça, né, e instituí-lo ministro da Eucaristia ali apenas para aquela missa. Isso chama-se ad actum ou ad tempo, ou seja, só para aquela celebração litúrgica, tá bom? Servindo-se na circunstância da fórmula apropriada de bênção. Este ato de delegação, porém, não tem necessariamente uma forma litúrgica, e se a possuir, não poderá de modo algum ser assimilado a uma sagrada ordenação. Nada disso, né? Apenas um rito ali para torná-lo ministro extraordinário naquele tempo da missa, né? Terminou a missa, acabou, não é mais ministro. E se possuir, não poderá de modo algum ser assimilado a uma sagrada ordenação. Somente em casos particulares e imprevistos, o sacerdote que preside a celebração eucarística poderá dar essa permissão chamada ad actum, né? Imprevisto, isso que eu falei. Missa estiver superlotado, padre estiver doente, não tiver ministro
instituídos um número grande deles ali, né? Somente nesses casos. 156. Esse ofício deve ser entendido no sentido estrito, conforme a sua denominação de ministro extraordinário da Santa Comunhão, e não como ministro especial da Santa Comunhão ou ministro extraordinário da Eucaristia. Não existe ministro extraordinário da Eucaristia também, não. O leigo, ele é ministro extraordinário da comunhão. Vou repetir. Desculpa ser repetitivo, mas o parágrafo 156, ele exige isso. O verdadeiro e autêntico ministro da Eucaristia é o padre, porque o padre gera a Eucaristia na transubstanciação. Já o leigo, ele é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, porque ele só vai distribuir a comunhão no momento certo, que é o momento da comunhão, tá? E, aliás, tem o lugar certo para o ministro da comunhão extraordinário ficar ali dentro da celebração. Não é no altar, tá bom? Ou ministros especiais da Eucaristia. Definições que amplificam indevida e impropriadamente seu alcance. Parágrafo 157, nós estamos dentro do documento Redentione Sacramentum, tá bom? Se, em geral, ministros sagrados suficientes estão presentes para a distribuição da Santa Comunhão, os ministros extraordinários da Santa Comunhão não podem ser delegados para essa tarefa. Vocês estão entendendo? Se tem ali o padre, o bispo e o diácono dentro da missa e os fiéis não forem tantos ali dentro da missa, os ministros extraordinários da Santa Comunhão não podem distribuir a comunhão. Aí é o padre, o presidente da celebração, que tem a obrigação de distribuir a comunhão ou sozinho, ou com a ajuda do diácono, de outro padre celebrante, do bispo e tudo mais. Tá entendendo? Por quê? Por que isso? Porque o padre, existe uma frase em latim que significa in persona Christi. O bispo, padre, eles agem ali no altar a sua missão de sacerdote, profeta e rei, principalmente a de sacerdote, ele age ali in persona Christi. A palavra in persona Christi significa na pessoa de Cristo. Então é o Cristo que está atuando ali. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, eles foram instituídos apenas naqueles casos que eu falei. Se a missa extrapola o número de pessoas, se o padre está enfermo, mas eles não são ministros da Eucaristia. Em tais circunstâncias, aqueles que foram delegados para esse ministério não o exerçam. Olha só o que o parágrafo 157 da Redentione Sacramento diz, o que o padre não pode fazer. É reprovável a praxe dos sacerdotes que, embora presentes na celebração, não distribuem a comunhão e encarregam os leigos para essa função. Você está entendendo? Se o padre não está doente, não está debilitado fisicamente, ou sei lá, tem alguma doença, ele está bem de saúde ali, está gozando de boa saúde. E ele fica ali sentado e delega os leigos para distribuírem sozinho, os ministros extraordinários da Eucaristia distribuírem sozinho, a Sagrada Eucaristia está errado. Ele tem que também ir lá ou sozinho ou junto com os ministros extraordinários e distribuir a comunhão. Senão, ele peca, pelo menos, contra o parágrafo 157 aqui do documento do Vaticano II, a Redemptionis Sacramento. Tá bom? Bom, eu acho que ficou mais ou menos claro aqui o que é a função do leigo
e a função do ministro ordinário dentro da missa, dentro da celebração litúrgica, não é mesmo? Bom, quero falar um pouco agora então do ministério de sacerdote, profeta e rei, do ministro ordenado, o padre. Por quê? É diferente. Nós, pelo batismo, também somos sacerdotes, profetas e rei, mas é diferente do sacerdócio profético e régio do ministro ordenado, tá bom? Bom, como eu já disse, o sacerdote, ele age in persona Christi. E ao ser batizado e ordenado, ele também recebeu o ministério de ser sacerdote, profeta e rei. E onde que o sacerdote, ele exerce essa tripla missão de sacerdote, profeta e rei? Dentro da Santa Missa no altar. Aonde é que o sacerdote exerce por supremacia o seu ministério de sacerdote? No altar, quando ele oferece o sacrifício ao Pai, não é? Ele exerce ali o seu ministério sacerdotal. Ministério de régio, ministério de ser rei com Cristo, onde é que ele exerce? Existe algo ali atrás do altar, ou algumas vezes na frente, chamado sede presidencial. O que é a sede presidencial? Muito bem, vou explicar para vocês. A sede presidencial não é o Palácio do Planalto, não é Brasília, tá entendendo? Nós estamos falando aqui de igreja. A sede presidencial é uma coisa chamada cadeira. Sede dentro da igreja, sede presidencial significa cadeira. Então, a sede presidencial é a cadeira do padre. E é dessa cadeira do padre que a liturgia diz que ele deve iniciar com a bênção, a Santa Missa, e terminar também com a bênção, a Santa Missa, ali daquela cadeira. Ele não pode iniciar a Santa Missa fora daquela cadeira e nem terminar a Santa Missa fora daquela cadeira. Você está entendendo? É ali que ele exerce o ministério régio de Cristo. Ministério profético. Onde é que o sacerdote exerce o seu ministério profético com Cristo? Dentro da celebração litúrgica in persona Christi. Existe um lugar ali chamado ambão da palavra. Em algumas denominações aí nós temos aquele ambão da palavra, chamam de púlpito, né? Poderíamos chamar de púlpito também? Sim. Mas é o ambão da palavra, onde está o lecionário ali, né? E nas missas de domingo, o evangeliário. Então veja, é ali no ambão da palavra que o sacerdote exerce plenamente o seu ministério régio com Cristo. Ou melhor, o seu ministério profético com Cristo, porque é ali que ele vai ler o evangelho, ou se o diácono já leu o evangelho, é dali que ele vai fazer a santa homilia. Homilia. A homilia é o sermão do padre que ele faz ali, né? A atualização da primeira, segunda leitura, terceira leitura, que é o Salmo, e o Evangelho traduzido para o nosso dia de hoje, né? Digamos assim, trazido para o contexto dos dias de hoje. Essa é a homilia, esse é o ministério profético do sacerdote que ele deve exercer do ambão da palavra. Esse é o tríplice ministério do sacerdote. Falando um pouco agora sobre o lugar e a função dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Bom,
não tem lugar dentro da missa, não tem lugar para ministro extraordinário da Sagrada Comunhão no altar. A igreja diz que eles devem ficar sentados junto com os demais na Assembleia. Eles só devem se levantar do meio da Assembleia, ir até o altar, no momento exato da comunhão, onde o padre vai dar ali o cálice para eles, né? A âmbula, e eles vão se dirigir aos lugares certos ali, né? Os pontos certos para distribuir a comunhão. Somente naquele momento que eles se levantam e vão até o altar. Não podem sentar no altar, é proibido, tá? Digo, sentar no altar é algumas cadeiras que colocam do lado ou atrás do altar, ministro da comunhão não pode sentar ali. São só os ministros ordenados ou no máximo um acólito e os coroinhas. Só, mais nada. Então, o ministro extraordinário da comunhão, na hora da comunhão, ele só vai se levantar para distribuir a Sagrada Comunhão. Bom, não tem documento nenhum que fale sobre o tal do jaleco, que o ministro extraordinário da comunhão às vezes usa em algumas paróquias. Não se deve usar. Se deve usar alguma coisa para distinguir, talvez assim, um manto, né? Algo que não seja um jaleco, porque, como diz o padre Paulo Ricardo, aquele jaleco dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão não passa de um guarda-pó, porque não tem documento nenhum que fala sobre o uso deles. Tá bom? Se o bispo autorizar, aí já são outros 500. Mas não tem documento que fala sobre jaleco para ministros extraordinários da comunhão dentro da missa. Talvez possa se usar num viático, tudo bem, mas dentro da missa não, tá? Pode-se usar, como eu já disse, aquele manto por sobre os ombros, chamam de opa, né? É isso? É opa, isso. A opa pode usar, agora o jaleco, não, nunca. Tá bom? Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, essas dicas de liturgia que eu estou dando vão ser frequentes, porque eu amo a liturgia. Nós estaremos falando sempre sobre a Santa Liturgia. Mas a nossa caminhada principal é o conteúdo do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Então nós voltamos na próxima aula falando de novo sobre o Catecismo da Igreja Católica e voltamos também com mais orações, tá bom? Quero pedir ao Senhor que abençoe a você, a sua família, que nunca te falte nada, que nunca te falte a saúde, que nunca te falte o dinheiro para você comprar o teu pão, para alimentar a sua família, que nunca te falte aquilo que você mais necessita, tá? Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe grandemente. Até amanhã com mais dicas da fé católica. Deus abençoe.